Tá gravando, tá? E aí, agora a gente já pode começar, viu? Houve um pequeno atraso aqui, pequeno grande atraso. Mas a gente já pode começar. Tá todo mundo me ouvindo? Está sim, estamos sim. Pronto. A paciência é uma das características do remanescente. Verdade. Feliz sábado a todos. Bom sábado. Feliz sábado. Então, Gelson, tu pode escolher alguém para poder fazer a oração para a gente começar? A esposa do irmão Martins. Do irmão Josimar? Cultura do esposa não, me ajuda aí. Tá começando a namorar agora. É? Ela veio aqui comer, tá com a boca cheia, ó. Peguei ela no pulão aqui, ó. Olha aí, ó. Tomando água. Okay. Olha aí. Pronto. Obrigado, Senhor, por mais capaz de convite e saúde. Mais especial porque estamos para frente juntos. Vamos entrar agora com vocês em estudo. Vamos abrir o seu aqui. Vamos tentar a lista fechada. Especialmente, se quiser, palavras, pelos perdidos. Olha esse tipo de coisa, não? A gente vai pensar por ti. E eu vou repetir agora, que você está falando, faz Amém. 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 Quase eu não ouvi, né? Mas amém. Então, gente... Aqui também não está escutando, não. Também não escutei muito, não. Feliz sábado para todos vocês. Né? É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para juntos estudarmos sobre a palavra do nosso Senhor Jesus, né? Hoje estamos com o tema, a continuação do tema Apocalipse, capítulo 12, né? A mulher, Miguel e o dragão. Semana passada a gente estudou sobre Miguel, né? Viu quem era Miguel dentro das escrituras sagradas, né? E entendemos que Miguel é Jesus, que Miguel é só mais um nome dado a Cristo Jesus, né? E a importância que Cristo tem na nossa vida e nessa decisão final da história da humanidade. Hoje nós vamos ver quem é o dragão de Apocalipse 12, né? Vamos ler todas as referências bíblicas que falam sobre o dragão, né? E para identificar quem é esse dragão de Apocalipse 12. Então, como eu já dei uma pequena introdução aqui, eu vou deixar para Joelson fazer o desfecho aí. É com você, Joelson. Ok, o áudio estava desligado, mas enfim, assim como Miguel, ele é um título para Cristo, nós temos a questão, na verdade são duas realidades diferentes, né? Mas em se falando do dragão, nós temos aqui uma imagem bastante simbólica e que tem duplo sentido em Apocalipse 13. Eu gosto muito de um texto da irmã White, quando ela, falando sobre esse simbolismo, ela diz que o dragão, no sentido secundário, representa Roma. Eu achei interessante, no sentido primário, o dragão é Satanás. E ele faz esse simbolismo, ele aponta para a realidade do próprio diabo. O texto vai chamar de antiga serpente, e sabemos qual a origem dessa terminologia antiga serpente, né? E no sentido secundário vai ser Roma, porque nós iremos perceber no contexto do estudo de hoje que o dragão ele tem um papel no capítulo 12 de Apocalipse. Na verdade, são papéis, né? Começa com a guerra no céu contra Miguel e seus anjos, e depois esse conflito, essa batalha, ela muda de espaço geográfico, ela muda para o planeta Terra. E uma vez localizado aqui no planeta, esse aspecto do conflito, a igreja ela passa a ser o alvo dos ataques de Satanás. Mas
ele muda agora o seu método de perseguição, seu método de agir. Ele agora usa instituições, ele usa sistemas religiosos, e é exatamente nesse contexto que Roma, no sentido secundário, é o dragão, né? Nós temos no capítulo 13 uma informação muito preciosa, onde é dito ali que o dragão, ele deu do seu poder para a besta, né? Falando da primeira besta de Apocalipse 13. Então, nós temos aqui uma imagem muito própria para apontar aqui uma segunda aplicação ao dragão, né? Só quero ler o versículo aqui para a gente dar continuidade com a participação dos demais participantes da live. Em Apocalipse 13, verso 4 diz: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E essa besta nós sabemos que trata-se da igreja romana, né? E quando nós falamos da igreja romana, nós estamos também falando de Roma. Então, todo o poderio que adveio de Roma, o seu posicionamento anticristão, perseguindo os cristãos, mudando a realidade doutrinária da igreja, tudo isso tem origem em Satanás, né? E o texto continua dizendo, para finalizar, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, o ponto mais importante aqui no verso 4 é o fato de que um sistema religioso recebe diretamente do dragão a sua autoridade e o seu poder. Por isso, o dragão aqui de Apocalipse 12, ele no sentido secundário é Roma e no sentido primário é o próprio Satanás. Interessante isso que Jaus falou, porque vamos prestar atenção no que diz lá em Apocalipse 12, verso 3. Em Apocalipse 12, verso 3, diz algumas características que se encontravam nesse dragão. E diz assim: viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Essa palavra diademas, na Bíblia existe a coroa da vitória, né? E a coroa de monarquia, de rei mesmo, entendeu? E quando a palavra diademas, ela tem a ver com coroa de rei, não coroa de vitória. É coroa de rei. Então, essas 7 cabeças, elas tinham coroas de rei. E aí a gente faz a pergunta: quem é esse dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres? É importante que a gente possa também traduzir cada um desses símbolos. O que seriam essas 7 cabeças nesse dragão vermelho? Segundo alguns teólogos, as 7 cabeças seriam 7 impérios que se levantariam ao comando de Satanás. E isso inclui Roma, que Roma era uma dessas 7 cabeças. Ao comando de Satanás, contra o povo de Deus durante todas as eras, até a era final. Essas 7 cabeças. E essas 7 cabeças tinham o quê? 10 chifres. Mas só havia, prestem bem atenção, só havia 7 coroas. E só havia 7 coroas. Haviam 7 cabeças e haviam 7 coroas. Então, isso está querendo mostrar o quê? Que esses poderes que se levantaram, né, eram reinos guiados por reis que eram comandados por Satanás. Entendeu? São 7 cabeças. Então, todas essas 7 cabeças haviam 7 coroas, que eram poderes que Satanás reinava sobre eles. Entendeu? E pode também estar identificando um período da história. Esses 7 diademas também pode estar identificando um período da história em que se manifesta esse dragão, né? Em que esse dragão se manifesta com todo o seu poder, né? Vindo com toda a sua grandiosidade. Como Joelson bem falou assim, ele também representa Roma. Roma tinha uma das características de Roma era o uso da cor vermelha, né? E pode estar identificando o período em que Roma apareceu, estava presente, foi o período na época de Cristo,
e também no período da Idade Média, que foi também quando Satanás deu o seu poder, como ele acabou de ler em Apocalipse 13, aos reis, aos 10 chifres, né? E que também se tornaram um grande poder opressor ao povo de Deus. E é nesse período aí que surge o chifre pequeno. Mais importante é que a gente que deixa claro é que em Apocalipse 12, verso 9, diz que identifica esse dragão como o próprio Satanás. E Satanás está por trás do Império Romano, e citando o Império Romano a perseguir o povo de Deus. Ele é o cabeça desses impérios, né, que vem perseguindo o povo de Deus. Então, a expressão do o dragão vermelho com 7 cabeças é o próprio diabo e Satanás, que a Bíblia fala, né? Aqui em Apocalipse 12, verso 9. Que a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, né? Que era o antigo o dragão. Fala que era o dragão. Então, esse dragão é o próprio Satanás. E essas 7 cabeças foram os reinos que ele comandou, que ele encabeçou para a perseguição do povo de Deus. Compreenderam aí mais ou menos? Alguém tem alguma coisa a falar sobre essa parte? Sim. Os 10 chifres também. Os 10 chifres também são 10 reinos que surgiriam da desintegração de Roma pagã. E que também seriam comandados por Satanás, né? E ele passa esse poder dele para o chifre pequeno que sobe na cabeça da besta de Apocalipse 13, que a gente vai ver quando a gente chegar lá no futuro, estudando sobre Apocalipse 13. Alguém? Todo mundo compreendeu? Hein? Sobre a identidade do dragão, sobre a identidade do dragão, no capítulo 12, ainda de Apocalipse, nós temos o verso 9 confirmando esse detalhe, essa informação. O verso 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, Isso. a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, é uma referência muito clara e inconfundível de quem realmente é o dragão. Mas não é só ele. Roma também passa a ser símbolo do dragão por algumas peculiaridades interessantes. Por exemplo, o dragão era usado nos estandartes de Roma. O exército de Roma, quando marchava rumo aos seus locais de combate, enfim, eles exaltavam na cor púrpura, ou seja, na cor vermelha, a imagem do dragão. E faz muito sentido essa afirmação, inclusive do espírito de profecia, quando, em primeiro lugar, aplica a imagem do dragão a Satanás, e a Bíblia também faz isso no verso 9 do capítulo 12. Mas no sentido secundário, quando o espírito de profecia afirma que o dragão também é Roma, é uma outra realidade que faz muito sentido, porque você tem, do ponto de vista histórico, e por isso é muito importante estudarmos a profecia à luz da história, porque as revelações e as características daquilo que nós estudamos, ela passa a ser mais evidente, né? A interpretação ela é mais segura. E do ponto de vista histórico, nós só temos, dentre todos esses poderes que protagonizaram ações contra o povo de Deus, só existe Roma usando estandartes com a imagem do dragão e na cor vermelha, né? Exato. Então faz muito sentido o texto de Apocalipse 13, o verso 4, quando diz que o dragão deu a sua autoridade à besta, né? E que essa besta, quando adorada, ela não é adorada simplesmente como um poder que surgiu e que tem a direção de homens. O próprio diabo também é adorado. Aliás, o principal alvo desse sistema de adoração é o próprio diabo, né? Ele jamais vai se apresentar às pessoas dizendo: oi, eu sou o diabo, estou aqui para que você me adore. Não. Ele vai utilizar sistemas, ele vai usar tudo que estiver ao seu alcance, de forma que, escondido e oculto em torno desses sistemas, a adoração prestada a supostos deuses, ou até mesmo a Cristo, na verdade, não tem nada a ver com Cristo.
é Satanás quem é adorado, não importa como, se direta ou indiretamente. Por isso a Verdade. importância de estudarmos esses temas e identificarmos nesse contexto aqui aonde deve ser direcionada a verdadeira adoração, porque, afinal de contas, o centro do grande conflito é a adoração. É exatamente isso. Todo mundo compreendeu aí ou ficou alguma dúvida? Alguma coisa assim que ficou, não deu para compreender direito? Tem alguma dúvida ainda aí? Ou quer falar alguma coisa também? Quer ajudar a gente a Eu compreender? quero perguntar, Fala, quero Fernanda. perguntar. Assim, tem as 7 cabeças, né? Uhum. Esses 10 chifres que simboliza reis, né? Reis, né? Aham. Eles só vão existir quando tiver as 7 cabeças completas, né? Quem? Os 10 chifres? Aham. Não, na Não. verdade, Os- os 10 chifres, eles já existem na nossa realidade hoje. Tá? O Exato. que são os 10 chifres? Os 10 chifres representam os 10 países da Europa, Da né? Europa. Da Europa antiga. Hum. É. Então, assim, quando a Bíblia fala em Daniel e em Apocalipse sobre os 10 chifres, Apocalipse 17 também fala sobre isso, está falando ali da Europa, né? E as 7 cabeças, elas representam 7 impérios que começam com Babilônia, nos dias de Daniel. Daí nós temos a sequência com Babilônia, a primeira cabeça, Pérsia, a segunda, É. Grécia, a terceira, Roma imperial, a quarta, Roma papal, a quinta, né? E temos, no contexto da profecia, França Ateia, representando aí a sexta cabeça, esse tema de Apocalipse, a gente vai chegar em Apocalipse 17, É. é um tema bastante complexo, mas França Ateia, ela entra assim como uma cabeça dentre as 7, Uhum. porque Vi uma você besta tem no subindo do contexto. abismo lá, né, É o mais Joel? lógico, né? Exatamente, até porque quem surge do abismo no capítulo 10 é França, né? É. E, na verdade, é no Hum? capítulo, no 11. capítulo 11, não é é no capítulo 11, que fala sobre a besta que emerge do abismo. Isso. E só existe, no contexto de toda a Bíblia e de toda a história, um poder que surge do abismo com as características que são apresentadas no capítulo 11, e esse poder é França-Té. Então, assim, no contexto das 7 cabeças, você tem Babilônia que surge, que é vencida por Pérsia, Pérsia é vencida por Grécia. No contexto da profecia, a cabeça que entra no cenário, ela vence a anterior. E quem É. venceu Roma papal foi França Ateia. Por isso, França Ateia entra como a sexta cabeça, tá? Verdade. E aí nós temos, no futuro, Os Estados Unidos, como aliás, no presente. presente momento, a sétima cabeça que são os Estados Unidos da América, né? Uma besta que surge Exatamente. de forma diferente, ela emerge da terra, conforme a segunda parte lá de Apocalipse 13, né? E futuramente nós temos aí uma nova realidade global de um poder que estará impondo uma realidade de adoração que Deus nunca aprovou, mas esse poder está Exato. no futuro não muito longe e tudo indica que estamos caminhando, de acordo com a profecia, para esse momento. Verdade. Então, assim, resumindo, as 7 cabeças são 7 impérios que têm, ao longo da história, protagonizado o seu poder contra o poder de Cristo. Começa ali com Daniel, em Babilônia, falando das 7 cabeças. E os 10 chifres representam ali os 10 países da Europa, ou seja, é um símbolo da Europa. É isso aí. Obrigado, Joelson. Vamos passar para próximo assunto, então? Prontos para passar para o próximo assunto? Vamos avançar. Vamos lá. Nós já vimos quem é Miguel, nós já vimos quem é o dragão, e agora chegou a hora de saber quem é a mulher de Apocalipse 12. Quem é a mulher vestida de sol em Apocalipse 12? Em Apocalipse 12, fala que tinha uma mulher vestida de sol, né? E que tinha 12 estrelas, não é? Na cabeça, vestida de sol, e que tinha a lua debaixo dos seus pés, não é isso? Correto? Correto, gente?
É isso mesmo. Então, pronto. Então, vamos ver aqui o que significa cada característica dessa apontada para a mulher que estava ali em Apocalipse 12. A coroa com 12 estrelas simboliza o triunfo da Igreja de Deus, os 12 apóstolos, mas também as 12 tribos de Israel, os 12 fundamentos da cidade santa, ou seja, plenitude. A Virgem vestida de sol simboliza a glória que cerca a Igreja de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, né? E a lua sobre os seus pés simboliza o reflexo da luz do Evangelho no Antigo Testamento. Então, assim, a lua, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do quê? Do sol, não é verdade? E quem é que estava vestindo a luz do sol? A Igreja de Deus, que estava refletindo a luz de Cristo, que tinha a luz de Cristo, né? Então, o Evangelho, a lua representa o reflexo que o Evangelho vai causar, né? No mundo através de seus séculos e que vai iluminar a Terra, né? Então, a Lua poderia dizer que é o povo de Deus que vai iluminar o planeta Terra com o Evangelho, né? Então, essa mulher representa o quê? A Igreja de Deus fiel. Nós podemos ver algumas características da Igreja de Deus também em Jeremias 31, 33, que diz assim: Eis que, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passando daqueles dias, a afirmar o Senhor, registrarei conteúdo da minha Torá, da lei, na mente deles, e escreverei o mais íntimo dos seus sentimentos. Seus corações, assim, serei de fato Deus deles, e eles serão meu povo. A mulher que é representada, portanto, é a Igreja de Deus, antes e depois da cruz. Então, por quê? Que nós falamos que essa mulher é representada antes da cruz, porque ela fala lá, se você continuar lendo, essa mulher teve dores de parto. Isso representa que estava chegando o tempo do nascimento de Cristo. Essa dores de parto era o tempo do cumprimento da profecia. E essa mulher que teve essas dores de parto era a igreja do povo de Israel, da comunidade de Israel, naquela época. Por isso que Cristo falou para a mulher samaritana que a salvação vinha de Israel, porque o povo de Israel era a igreja de Deus, né? O que tinha o oráculo de Deus, né? Então, os discípulos, 12 apóstolos, é a continuação, né? Seria uma continuação da igreja de Deus agora. E essa igreja agora, nos 12 apóstolos, era uma igreja completa, porque ela tinha os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Essa igreja era uma igreja amadurecida, poderíamos dizer. A igreja dos apóstolos era uma igreja amadurecida, né? Porque ela tinha os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, uma igreja completa que tinha tudo que necessitava para se pregar o evangelho. E essa era a mulher de Cristo, né? A igreja de Deus, que era representada naquela época lá. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar ou complementar, pode falar aí. Só ressaltando aqui sobre a mulher vestida do sol, é interessante observarmos que, por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 6, verso 2, fala sobre igreja representando, ou melhor, fala de mulher ali como representação da igreja. Você tem Isaías 54, verso 5 e verso 6 também, Oséias 2, 19 e 20, e João 3, 29, 2 Coríntios 11, verso 2. Então, são inúmeros os textos, são vários textos na Bíblia que usam a imagem da mulher como uma representação da igreja, né? Uhum. Dependendo do contexto. E já sabemos que em profecia, com base nesses textos já mencionados, existem outros, mulher é símbolo da igreja. Mas tem um outro detalhe também interessante, porque assim, através desses textos, já percebemos que essa mulher não é uma pessoa, mas sim a igreja de Cristo. E por que a igreja de Cristo? Primeiro, porque ela tem algumas características, como o Cláudio já falou aí. Ela tem a lua debaixo dos pés, que representa o Antigo Testamento ali, a partir do sistema do santuário. O evangelho, pregado na forma de símbolo, começa ali no Antigo Testamento.
E o Antigo Testamento era apenas uma sombra do que Cristo fez no Novo Testamento. E essa mulher também, ela tem uma coroa com 12 estrelas, representando ali, como já foi dito, os 12 fundamentos da cidade, os 12 apóstolos. E só existe uma igreja ao longo de toda a história que tem essas características, e essa é a igreja de Deus, né? E sobre ela, como a lua refletir a luz do sol, você tem no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 2, um texto bem interessante. Malaquias 4, verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Nós sabemos que quem se prontificou a trazer salvação para nós foi Jesus. E Malaquias está falando aqui de um texto messiânico, de Cristo, representado aqui no verso 2 do capítulo 4 do livro dele, como Cristo sendo o sol da justiça. Por isso essa mulher está vestida do sol, ou seja, ela está revestida da glória de Deus, do poder de Jesus, do evangelho de Jesus. E o que mais chama atenção é que quando você estuda, por exemplo, nós estudamos no estudo dos 7 selos, nós vemos ali que ao longo da história, a Igreja de Cristo ela foi perdendo esse brilho da justiça, ela foi perdendo a essência da sua existência. Mas um povo remanescente permaneceu, e esse povo remanescente que permaneceu em meio a esse sistema de apostasia é que é perseguido no capítulo 12 de Apocalipse, né? A guerra começa nos céus, o dragão é expulso, e uma vez expulso para o planeta Terra, ele agora muda as setas da perseguição para a mulher, que tem um filho varão, prestes a nascer, Jesus Cristo. O filho é perseguido, mas essa perseguição contra o filho, ela não tem sucesso, porque o filho morre, mas ressuscita. Não adianta não. Oi? Não adianta a história, não. Não entendi. Não adianta a história, não. Tá bom, senhor, deixa eu falar, tá gostando. Eu tô falando, não adianta a história, não, que a gente ainda vai chegar nessa parte. Ah, tá. Enfim, então, nós temos toda uma realidade de simbolismos que, se bem interpretados à luz do método historicista, não fica difícil você identificar os personagens, mas, acima de tudo, o papel da igreja em meio a esse cenário que é o mais importante, né? Nós precisamos encontrar, de fato, a nossa identidade em meio a essa situação. Só desculpa aí, Cláudia, que eu vou fazendo os comentários, vou me empolgando e as palavras vão saindo. Tá bom. Tá certo. Mas pode continuar. Então vamos lá. Agora a gente já sabe quem é Miguel, já sabe quem é o dragão e já sabe quem é a mulher. E agora a gente não vai mais olhar como simbolismo, a gente vai olhar agora com o aspecto que tem que ser olhado, né? Miguel como Jesus, a mulher como a igreja de Deus, né? E o dragão como Satanás e ao mesmo tempo representando o Império Romano na história que vai se seguir daqui para frente. Todo mundo ficou satisfeito com a compreensão aí? Tem alguma pergunta a fazer para a gente poder seguir em frente? Como ninguém se manifestou, vou seguir em frente, tá bom? Vamos lá. Mudou o slide aí, gente? Mudou o slide aí? Sim. Pronto. Mudou. Olha, Joelson, Mudou. pronto. Joelson deu até uma introdução falando sobre isso, né? No decorrer aqui de Apocalipse 12, nós vemos que o centro da revelação do grande conflito entre as forças do bem e do mal, esse capítulo denuncia o grande inimigo agindo direta e indiretamente na condição do mundo em rebelião contra Deus, mas em todos os enfrentamentos já foi derrotado. Continua lutando enquanto aguarda o momento final de sua execução e de seus seguidores. Apocalipse 12 mostra uma travada guerra. Primeiro, Satanás, como o Joelson bem falou, se levanta contra o filho que a mulher estava levando no ventre.
E é aqui que a gente vai parar. Vai parar primeiro agora no dragão perseguindo o filho, que essa mulher, de Apocalipse 12, que a gente estava lendo, fala o quê? Em Apocalipse 12, verso 2, diz assim: e esta mulher estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E aí a gente quer saber, em que momento da história esta mulher, que é a igreja de Deus, estava com dores de parto e gritando com ânsia para dar à luz? Aqui fala que o dragão persegue o filho, né? A sua cauda arrastava até essa parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar quando esse nascesse. Olha esse período da história aqui, ó. A mulher prestes a dar à luz, aí o dragão aparece na frente dessa mulher, esperando a mulher dar à luz. Isso aqui é uma simbologia. Esperando a mulher dar à luz para devorar o filho dela quando esse filho nascesse. Eu quero que a gente se atente a isso para a gente poder vislumbrar essa situação na história. Então, assim, vou dar oportunidade para cada um de vocês aí poderem falar sobre isso. Que já foi mandado alguns vídeos e mais textos para vocês estudarem, né? Bora lá? Quem vai nos ajudar? Bora, gente. Que momento da história foi esse em que a mulher estava prestes a dar, gritando com ânsia de dar à luz? Satanás para em frente desta mulher, pretendendo devorar o seu filho, assim que ele nascesse. Vamos recapitular aí? Bora, gente, ajuda aí. Ó, vou fazer o seguinte, daqui para frente agora eu vou chamar a pessoa, pedir a pessoa para comunicar, falar alguma coisa, tá bom? Não chama não, que eu não sei não, viu? Vai, Joel, ajuda o Não povo. E eu acredito que Quem está falando? Joel, Josemar? Irmão foi eu. Martins, Eu Ó, irmão, acredito. fala um pouquinho mais alto, irmão, o seu tá baixo. Nossa, tem que gritar aqui. É o ventilador que está atrapalhando o som. Fala. Eu acredito que a mulher é o povo de Deus quando estava fugindo da Europa e ela fugiu para os Estados Unidos da América. Né? E quando ela fugiu para os Estados Unidos, justamente foi para livrar da perseguição da Igreja Católica, que estavam sufocando o povo de Deus, querendo matar todo mundo. E aí eles foram socorridos por essa terra dos Estados Unidos da América, onde a igreja foi protegida, né? E lá foi que o protestantismo ampliou na face da terra, através da cidade, através do país dos Estados Unidos da América. Esse é o meu pequeno comentário. Bem, então vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo, porque presta atenção, prestem atenção. Essa mulher é a igreja de Deus e ela estava grávida, com dores de parto, para dar a ânsia a dar à luz. Ainda não é a descendência dela, né? A gente ainda não está falando da descendência da mulher, a gente está falando do filho da mulher. O filho da mulher que vai dar origem à sua descendência, tá? Simbolicamente. Então, nós estamos falando de um período da história em que a mulher, que era a igreja de Deus, deu à luz a um filho. E esse filho foi perseguido por Satanás. Satanás tentou devorá-lo, matá-lo, num período do seu nascimento. Quando foi? Mas não foi quando Herodes tentou matar Jesus? Pronto, Fernanda. Nós temos aí já a parte quando Satanás tenta matar Jesus, quando Jesus nasce, né? E nós podemos dizer que esse período que a igreja estava com dores de parto foi o período em que a profecia que Daniel falava lá, né? Que iria. Eu vou deixar o Jorge falar melhor sobre essa profecia. ok, gente. Se nós formos para o princípio desse conflito, para entendermos Apocalipse 12, nós usaríamos como base para isso Gênesis 3, verso 15,
em Gênesis 3, verso 15, falando ali da serpente e o que aconteceria com os filhos de Deus ao longo do desenvolvimento desse conflito, Deus ele falou o seguinte no verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando aqui com a serpente, né? Entre a tua descendência, a descendência da serpente, a serpente também tem descendentes, a serpente também tem filhos que militam em seu favor. Tanto que a Bíblia fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, né? Então, é uma terminologia muito interessante. E o texto continua. E o seu descendente. É interessante que quando o texto de Gênesis, isso aqui é uma profecia, fala da descendência da mulher, não está falando de descendentes no plural, está falando de descendente no singular. Isso. Entre a tua descendência e o seu descendente, falando da mulher, né? Então é a descendência da serpente contra o descendente da mulher. Sabemos que a mulher é a igreja. E tu lhe ferirás o calcanhar, né? O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, mas o que a serpente conseguiria no máximo era ferir o calcanhar, né? Isso. Agora, para não entrar nos detalhes e ficar um longo comentário, o descendente da mulher sabemos que é Cristo. Essa profecia aqui está falando de Cristo e Satanás e dos descendentes de Satanás, né? E você percebe, por exemplo, que quando Satanás, através de pessoas mal intencionadas, como os sacerdotes, por exemplo, que levaram Cristo para um tribunal injusto, inclusive em circunstâncias incomuns, não se julgava um preso no momento em que Cristo foi julgado. Então, houve ali uma quebra de tradição, uma quebra de protocolo, porque alguém estava em vista de morte e que tinha um valor inestimável. E sabemos que quem estava conduzindo toda aquela situação era o próprio Satanás, né? E que poder foi que autenticou a decisão de morte de Cristo? Foi Roma. E já sabemos que Roma, em Apocalipse 12, no sentido secundário, é um símbolo da serpente. E quando o descendente tem o calcanhar ferido, é quando Satanás mata Jesus Cristo na cruz, através dos soldados romanos, né? Ali ele conseguiu ferir o calcanhar do descendente. Mas quando é que o descendente fere a serpente pela cabeça? É quando Cristo diz, está consumado, e na manhã de domingo, ele ressuscita em glória, sendo vencedor sobre a morte e autenticando a salvação para todas as pessoas que até ali eram apenas uma promessa. Inclusive, eu penso que quando Elias e Moisés aparecem lá no monte da Transfiguração, e não um anjo foi conversar com Jesus naquele momento, Elias e Moisés eram um lembrete para Jesus de que se Cristo falhasse, se ele falhasse naquele momento, eles teriam que voltar dos céus para morrerem. Porque ainda não havia o sangue do Salvador derramado para concretizar a salvação de Elias e Moisés. Era necessário que o sangue fosse derramado para que a salvação daqueles que já estavam no céu, pelo menos Elias, Moisés e Enoque, fosse confirmada. Eles estavam ali como que portando um cheque pré-datado, a conta ainda não estava paga. Cristo precisava morrer. E eu penso que Elias e Moisés conversando com Cristo no Monte da Transfiguração foi a motivação para que ele continuasse e não desistisse. E ele continuou e não desistiu, né? Então, nesse momento, quando, ao não desistir da Via Crucis, de todo o sofrimento, o dragão consegue ali ferir o calcanhar do filho descendente, né? E o filho descendente esmaga a cabeça da serpente quando diz está consumado e na manhã da ressurreição ele ressuscita com vida, né? Então, o que acontece? Nesse momento em que Cristo ele é crucificado, nós temos o cumprimento dessa profecia, mas antes disso tem um detalhe interessante na profecia que diz que quando o filho varão nasceu, que o dragão ele perseguia o filho varão
E já sabemos o que aconteceu no nascimento de Cristo. Herodes, ele procurou matar todas as crianças que tinham, naquela ocasião, a idade de Cristo, e Deus o salvou, pedindo para que José e Maria fossem para o Egito, e ao se encaminharem para o Egito, Cristo foi poupado daquele infanticídio promovido por Herodes. E Exato. Herodes era oficial romano. Mais uma vez, nós temos aqui o símbolo de Roma, no sentido do dragão, perseguindo o filho varão. Esse filho varão é Jesus, que foi salvo ao fugir para o Egito com seus pais, né? Ele foi realmente protegido desse infanticídio. E é desse texto, é desse episódio que o texto de Apocalipse 12 está falando, né? Que a mulher estava grávida e que Satanás queria devorar, né? e Satanás queria devorá-lo, né? Então, é desse episódio que o texto está falando. Impedir que Jesus cumprisse a sua missão, né? E ele tentou por todos os meios impedir que Jesus cumprisse essa missão. Houve uma perseguição ferrenha contra Jesus, que no final Jesus conseguiu completar a sua missão, mas ele achava que ele tinha vencido quando Jesus morreu, não foi? Mas aí Jesus ressuscita na manhã gloriosa, vencendo assim Satanás, saindo vitorioso, né? E, e bem lembrado, essa parte, e aquela parte que a mãe fala assim, que a mulher estava com dores de parto, é porque lá em Daniel, ele havia falado que 70 semanas estão determinadas para teu povo. E depois, no meio da sétima semana, não é, Gelson? No meio da sétima semana, o ungido seria o quê? Morto. Mas antes, porque eles já entendiam que essa mulher está perto de dar à luz, o entendimento é o seguinte, que o Messias já estava perto de vir, entendeu? A igreja já estava perto de dar luz ao Messias. Aquele era um período que já era um período que já devia ser um período da espera da vinda do Messias para a igreja de Deus. Então, não era para encontrar ninguém desapercebido, porque se tivesse atento às profecias, principalmente as profecias de Daniel, a igreja saberia que eles estavam vivendo uma época que era a época em que viria o Messias, entendeu? Então, eles tinham que estar mais atentos, só que o Messias que eles idealizavam era um Messias completamente diferente do que Jesus se apresentou, e por isso Jesus não foi aceito. Mas Herodes, temendo que Jesus fosse o tal Messias, mandou o quê? Matar todos os bebês. Ele não quis pagar para ver, né? Então ele falou assim, não, vou pagar para ver não, vou mandar matar todo mundo, toda a criança aí. Isso aí a gente já vê que foi uma atitude satânica, né? Para tentar impedir a missão de Cristo Jesus. Mas Deus Ô, Cláudia, providenciou, pode falar. inclusive, o fato de Herodes ter promovido aquele infanticídio não deveria ter, não era esse episódio não deveria fazer parte da história. É, né? Isso só aconteceu por um erro de interpretação da profecia. Os judeus, na verdade, foram culpados dessa decisão de Herodes, porque o Messias que estava por vir, ele viria com as características de Isaías 53. O Messias apresentado lá em Isaías 53 é um Messias sofredor. Não existe um Messias Verdade. de glória ali. Não existe um Messias que se assenta num trono, como era esperado pelos judeus, para tomar o poder romano, subverter o poder romano e reestabelecer a dinastia davídica. Não é isso que é apresentado em Isaías 53. Mas os judeus, eles conseguiram, Satanás, na verdade, né, conseguiu uma forma de cegar os judeus de tal forma que as profecias que estavam tão claras em Isaías 53, você tem muitos textos messiânicos em Salmos que apontam um Messias sofredor, um Messias desprovido de glória, e esses textos simplesmente não fizeram sentido no contexto de interpretação correta para os rabinos, né? É porque eu ouvi ao uma vez, darem... ô Joel, eu não sei se estou certa, mas eu ouvi uma vez que o que confundiu eles foi porque é o seguinte, lá no Antigo Testamento, falava da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo, que ele vai vir na segunda vinda agora com poder e grande glória. E eles interpretavam isso como uma única vinda, entendeu?
E aí eles confundiam, não conseguiam entender, então botaram a imagem do Messias vindo em grande glória, como se fosse na primeira vinda, vinda em grande glória, porque lá fala, e Miguel se levantará por último, então como eles viam Miguel como o Messias, né? Então eles pensavam que viria como se fosse Ciro, o grande poderoso, com seu exército, papapá. Só que eles não entendiam que um era referente à primeira vinda e o outro era referente à segunda vinda, entendeu? Diz que houve uma certa confusão Exatamente. nessa compreensão. Mas tudo isso se deu exatamente pela apostasia, né? O afastamento Apostasia. da dependência de Deus. Uma igreja apóstata, ela é perigosa porque ela tem na sua conjuntura doutrinária elementos que são verdadeiros, mas também tem muita coisa que não conduz, não procede. E fica evidente essa situação porque, ao darem esse tom de um Messias glorioso, um Messias que tem essa característica de vitória secular, essa interpretação ela entra em contradição com Isaías 53, de um Messias sofredor. Então, o problema da interpretação seletiva é esse, porque se eles fossem honestos no texto integral da Bíblia, eles procurariam entender o sentido do Messias sofredor. Espera aí, se ele é glorioso agora, onde é que entra o Messias sofredor? E o texto fala de um Messias sofredor. Então, essa seletividade para acatar aspectos da Bíblia, do texto, que era interessante e que convinha aos seus interesses, isso é perigoso. É por isso que nós não podemos estudar a Bíblia de forma seletiva, da interpretação seletiva para a Bíblia, né? Você tem outro problema com relação à seletividade de texto, só que nesse segundo momento, de uma forma mais... Oi? No caso aí, a gente pode ver então que eles estavam esperando um Jesus diferente do que apareceu naquela época. Exato. Exatamente. O Cristo e que o que apareceu não tinha nada a ver com o que eles esperavam. Isso. Aí o que acontece? A incredulidade deles foram capazes de fazer o que fez. Agora você imagina, quando a pessoa conhece a verdade, aí vem a questão, o que ele é capaz de fazer pela verdade? A gente pega a história de Paulo, né? Que ele sofreu, passou por várias situações e manteve firme, acreditando naquilo que ele fazia, até dando a sua própria vida. No caso dos judeus também, essa crença incrédula que ele tinha a respeito de Jesus levou eles a agir da maneira que agiu para tentar diminuir o trabalho que Jesus estava fazendo. Exato. Então, desde o início, ele estava com essa perseguição, porque na mente deles, o Jesus que estava para vir não era aquele Jesus que tinha nascido daquela condição. Por isso que Jesus, se você parar para prestar atenção bem nos evangelhos, você vai ver que Jesus fica tentando mostrar para eles, dentro da Escritura, que ele é o Messias apontado, tentando lembrar eles as características do Messias, e como era apontado o Messias, e que ele se qualificava no papel do Messias, entendeu? Jesus sempre tentava refrescar a mente deles, principalmente dos estudiosos, né? Tentava mostrar para eles que o papel deles estava enquadrado dentro daquilo que estava dentro da profecia, né? Isso. E interessante, Cláudia, é que assim, em todo o tempo, Jesus trazia evidência clara de que ele era o Jesus, através do que ele fazia e através do tempo e as obras, né? Ele tentava mostrar isso para os judeus, para as pessoas que eram o da lei, os que tinham conhecimento, mas inevitavelmente a incredulidade da parte deles em não aceitar isso fez eles ser mais incrédulo ainda diante das evidências que Jesus demonstrava para eles. Eu só queria fazer rápido, eu só queria fazer um outro comentário também a respeito dessa perseguição que a mulher teve, que levou a perseguir o filho. Eu estava pensando aqui, uma coisa que bem interessante, é o seguinte, né? Que assim, por detrás dessa perseguição, existia uma profecia por detrás dela que já tinha sido escrita há um bom tempo, que foi essa parte da mulher, né? A mulher será perseguida, o filho será perseguido. E a pessoa só consegue ver essa perseguição, como aconteceu ali na vida de Jesus, só através do olhar espiritual.
É, Porque quando tira o olhar espiritual, a pessoa vê uma ação humana apenas de querer o domínio, de querer ali dominar a nação, tal, apenas o domínio em si ali. Mas por é, detrás dessa ação existia uma profecia que estava se cumprindo no momento dessa perseguição. verdade. Aí vem uma coisa para a gente pensar hoje, né? A gente vive e continua vivendo sobre evidências das profecias, né? E o olhar espiritual a respeito do que está acontecendo, o que está por detrás disso, é muito importante. A gente ter essa capacidade de ler e poder interpretar os acontecimentos, não apenas como a causa natural. Por detrás disso, existe uma evidência de uma profecia que está se cumprindo, assim como João chegou e falou, né, que a mulher teria o filho seria perseguido, tal, e etc. Então, esse período de Herodes estar perseguindo a Jesus foi uma profecia de que iria acontecer aquela situação. Exato. Muito bem, Wellington. Obrigado pela sua colaboração aqui conosco. Joelson? É, eu falava sobre essa questão da seletividade, inclusive, parabéns aos comentários aí, muito bem contextualizados, né, Cal? É, Tem sido de grande valia para a gente. Eu só quero verdade. finalizar apresentando o problema, os efeitos colaterais de se adotar seletividade de textos na interpretação, né? No caso de Herodes, o infanticídio foi em virtude de equívoco interpretativo sobre a natureza do Messias, né? Era um Messias sofredor, mas eles esperavam um Messias glorioso, de glória, né? Que viesse para Tomar o a reino. reivindicação do trono davídico, exato. Uhum. Um outro episódio na história, são muitos, mas eu quero deixar isso aqui que ele é bem marcante, que não se atentar para detalhes de texto trouxe também sofrimento para a igreja, foi em 1844, com desapontamento. Uhum. Ali no capítulo 10 de Apocalipse fala de dois momentos na história da igreja. Um momento em que o prazer de degustar a palavra de Deus é uma realidade, mas que no dissabor dessa palavra que é saborosa, mas ao mesmo tempo se torna amarga, é dito que no verso 11, o seguinte: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, né? É claro, eu estou fazendo aqui uma colocação grosso modo do texto. Já conhecemos o que aconteceu com o desapontamento milerita, né? Conhecemos a história da igreja. Era esperado que Cristo voltasse em 22 de outubro de 1844 e ele não veio. Então houve o desapontamento, né? E para Miller, todo o trabalho da igreja estava limitado ao que ele estava fazendo. Para Miller e seus seguidores, tudo o que tinha que ser feito do ponto de vista missionário, de pregação do evangelho, para que Cristo voltasse, aquela era a última obra. Ou seja, Miller era o último profeta. O movimento millerita era o último movimento profético global. Entretanto, Miller não se atentou para o verso 11 do capítulo 10, que diz que aquele movimento millerita não era o último movimento, mas que aquele movimento, de acordo com o verso 11, que diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Se Miller tivesse encaixado esse texto no contexto geral do que estava acontecendo, estaria muito claro ali que Cristo não viria em 22 de outubro, mas que aquele movimento era parte de um todo, ainda a se cumprir. E não teria havido o desapontamento de 22 de outubro de 1844, tá? Então, são esses detalhes da integralidade do texto que fazem diferença. E isso faltou no movimento de interpretação das profecias ligados ao Messias, nos dias de Cristo, quando os judeus, os rabinos, esperavam um Messias de glória, quando na verdade o Messias que viria era o Messias de Isaías 53, né? O Messias sofredor. Então, nós também precisamos ter cuidado com as nossas expectativas hoje em torno das profecias, e por isso é importante esse momento que estamos tendo aqui, o investimento que estamos fazendo nesse tempo, para estudarmos as profecias da forma que estão sendo estudadas, para que nós não venhamos a correr os erros
que já aconteceram no passado, né? Verdade. Pronto. Mais alguém tem alguma pergunta a falar sobre essa parte, para a gente poder passar para a próxima? Só reforçando essa parte aí, Cláudia, que o Bom, Gelson falou, a decepção, ou seja, daquilo que a pessoa está esperando, e quando vem algo contrário àquilo, é muito ruim, né? Realmente, muitos dali daquele tempo que Jesus veio e não aceitou, a gente vê a frustração, né? Como é que diz que é rei, sendo que está com roupa das pessoas mais humildes que anda por aqui, né? É o Salvador e não fisicamente, né? Ali não, eles não conseguiam ver isso. Essa perspectiva de esperar algo que não é aquilo, que não é uma espera bíblica, realmente pode deixar muitas pessoas frustradas, né? verdade. Muito obrigado, Wellington, pela sua participação. Então, terminamos aqui com a seguinte imagem. Cristo morrendo na cruz, né? Pagando os pecados de todos os seres humanos, cumprindo a sua missão. Logo após, ele ressuscita, né? Convoca os seus 12 discípulos e os avisa da missão que eles que vão ter daqui para frente. E a Bíblia continua seguindo em Apocalipse 12, dizendo assim: E nasce o filho, né? Pois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, Cristo Jesus, nesse episódio de Apocalipse 12, verso 5, é levado para o céu. E quando fala que ele é levado para o céu, aí agora Apocalipse começa a narrar uma história que tinha acontecido no céu antes, né? E agora o efeito dessa vitória de Cristo, o que causou o efeito dessa vitória de Cristo aqui na terra também. Cristo foi vitorioso duas vezes. A primeira foi uma batalha que teve lá no céu, que diz assim, Apocalipse 12, verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nós estamos falando aqui de que Satanás foi expulso do céu duas vezes. A primeira, Satanás foi expulso do céu fisicamente, porque ele era um anjo de luz, ele era poderoso, ele era querubim, honrado, então ele foi destituído do seu poder e foi expulso do céu. Ele não podia mais viver lá no céu. Mas, como ele levou o ser humano ao pecado, ele se tornou o principado da terra. Então, ele podia ainda, como a gente lê lá em Jó, ele comparecer às reuniões de principados lá na terra. Quando Jesus morre, cumpre a sua missão, Jesus resgata esse principado para ele, porque esse principado era de Adão, Satanás tomou de Adão. Quando Jesus morre, como se fosse o segundo Adão, Jesus recupera esse principado. Então, o lugar de Satanás não se achou mais no céu, ele não tinha mais agora, ele não podia mais ir lá no céu nos acusar dos nossos pecados. Jesus agora, nós temos diante de Deus agora um advogado, que é Jesus, que representa o nosso planeta lá agora, é Jesus, para advogar por nós. Porque Satanás foi expulso de uma vez por todas. Tanto é que aqui em Apocalipse 12, verso 10, diz o seguinte, essa já foi a segunda fase que ele é expulso, né? Ele é expulso completamente nessa segunda fase. E diz assim, ó, deixa eu ler aqui, Apocalipse 12, verso 10, diz assim, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram mais a sua vida do que a morte. Então fala que Satanás foi expulso do céu agora de uma vez por todas, porque ele não podia mais nos acusar diante de Deus, porque ele não representava mais o planeta Terra como ele queria agora. Entendeu? Porque agora Cláudia, quem representa o povo de Deus agora é Cristo Jesus. Pode falar, Joelson. faltam alguns segundos para o encerramento Nem estava vendo a hora do nosso passar. estudo de hoje.
E o que acontece? O próximo slide, ele finaliza esse momento em que acontece essa perseguição ao filho varão, né? E após Deixa eu passar logo, então, o último... próximo slide, que a gente encerra essa parte aí. Isso, né? isso. Esse aí, né? Aí, finalizaremos essa parte, ficará para a semana que vem a perseguição do dragão à igreja. Nós entraremos na semana que vem na história da igreja e a perseguição que foi desencadeada contra a igreja a partir do momento em que a igreja ela tem o sistema romano sendo introduzido no interior da igreja, né? Pronto, então pode continuar aí falando. Enfim, então como a Cláudia bem comentou aí, nós temos a vitória de Cristo sobre Satanás. Num primeiro momento, como já foi dito, a expulsão de Satanás do céu como sendo o seu local de morada. Isso aconteceu no primeiro momento. E no segundo momento acontece uma nova expulsão, quando Cristo morre na cruz do Calvário e diz: está consumado. Ali Cristo, ele passa a ser o nosso representante legal. Ele advoga a nossa causa diante de Deus. E sendo Cristo o nosso representante, não há mais necessidade de Satanás estar lá. Até porque Cristo nos comprou, de acordo com Apocalipse capítulo 5, né? O capítulo 5 do Apocalipse fala exatamente sobre esse momento em que a raça humana ela é comprada de volta para Deus. Isso está no verso 9 e 10 de Apocalipse 5. E nesse momento da morte de Cristo, ele passa a ser o nosso representante por direito, por mérito, tá? E nesse momento, Satanás, mais uma vez, é expulso do céu, em definitivo. Ele não mais terá acesso aos céus. E a vitória de Cristo é garantida. Nesse momento, nós temos aqui o cumprimento de Gênesis, em parte, o cumprimento de Gênesis 3, verso 15, né? Que o filho descendente, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, né? Nós temos o cumprimento dessa profecia aqui. Agora a gente vê uma coisa aqui, né? Como Satanás é ousado, né, Joelson? Satanás usurpa o lugar de Adão aqui. Ele é um indesejado nas reuniões, mas ele aparece lá na maior cara de pau, reivindicando seu direito como principado da terra, e ainda ficava nos acusando lá diante de Deus, querendo provocar a ira de Deus contra nós. Exatamente. Hoje ele não tem mais essa liberdade, né? O direito legal de nos representar, porque Cristo comprou esse direito. Olha o quanto custa a nossa salvação, né? Verdade. Esse texto do Apocalipse é interessante porque nos leva à reflexão do que custa ser salvo. Não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo já fez. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe mesmo, porque o que Cristo fez por nós foi nos salvar da destruição. Porque Satanás, como príncipe desse mundo, queria nos destruir. O objetivo dele, ele tinha inveja da gente, ele tentava incitar Deus contra a gente, porque a Bíblia fala, o acusador dos nossos irmãos foi expulso do céu, entendeu? Às vezes eu fico pensando, qual o objetivo de Satanás? Ele já estava perdido, por que ele queria desgraçar a vida dos outros também? É porque o mal é assim. Ele não está satisfeito só em desgraçar a vida dele, tem que sair desgraçando a vida de todo mundo, na verdade satisfaz mais em desgraçar a vida dos outros. E isso é o que representa Satanás, e isso é o que representa todos aqueles que seguem Satanás também, né? Querer o mal das outras pessoas, querer se levantar contra as outras pessoas, né? Querer fazer o mal para as outras pessoas. E a gente já vê que isso é uma coisa bem satânica. Então, graças a Deus que Jesus intercede por nós, veio pagar um alto sacrifício por nós, morrer por nós na cruz, e hoje se tornou o nosso Rei, Salvador, Príncipe dos Príncipes, né? E ele tem um principado da nossa terra e intercede por nós lá no céu. É o nosso advogado lá no céu. Olha, a gente tinha antes um acusador, alguém que ficava cobrando de Deus a sua justiça para poder nos fulminar aqui na terra, quando cometesse qualquer erro. Agora a gente tem um advogado lá no céu, que intercede por nós,
entendeu? Que apresenta o seu sacrifício em favor de nós para nos salvar, entendeu? Entendeu? De nós mesmos, das tentações que nós mesmos sofremos aqui na Terra. Glória a Deus nas alturas, né? Amém. Mais alguém tem alguma coisa a falar? Eu gostaria que vocês fizessem a consideração final do nosso estudo de hoje, para a gente poder estar encerrando aqui agora, tá? E como já... Não, A gente percebe que a gente, Obrigado por ter aguardado o horário, para Como é poder que é? participar também. Eu estou indo distribuir livro. Tá Valeu pelo certo. estudo. Tchau. Tchau, irmão Josimar. Pode falar, Wellington. Wellington, pode falar. a gente percebe que não existe caminho seguro se Cristo não está ali, né? É, Então, o caminho mais seguro é aquele que Cristo está. Qualquer interpretação, qualquer mensagem, qualquer coisa, se Cristo não estiver ali, não é um local seguro. verdade. E a gente percebe que a maior segurança que nós temos hoje aqui é Ele, né? Amém, né? Glória a Deus nas alturas. Janaína, gostaria de fazer a consideração final, Janaína? Janaína, a gente não está te ouvindo, não. Não vai dar para ouvir Janaína, não, né? Que está um pouco ruim, eu acho que o microfone dela está um pouco ruim. Tá bom, Janaína? Obrigado, viu? Vamos passar para a Fernanda. Tem a consideração final, Fernanda? Não, só tenho que falar assim que devemos orar um pelo outro aí mesmo, porque estamos lutando contra potestades do mal, né? É, Que tem poderes, né? E a gente não tem força nenhuma, a não ser com o poder de Jesus mesmo, né? verdade. Então, vamos É isso aí. Juliana? orar, pedir o Espírito Santo. É, amém, não. Juliana, Não, não tenho não. Nana já falou aí. uma consideração Vamos final. orar e pedir o poder do Espírito. Pronto. E foi Então, muito bom o estudo. tem mais alguém no estudo? Eu não estou vendo todo mundo aqui, não. Ah, não, acho que só tem nós aqui mesmo, né? Pronto. Então, antes de fazer minha parte aqui na consideração final, eu queria falar o seguinte. Então, a história aqui que a gente está estudando hoje termina assim. Cristo vencendo, voltando ao reino da glória, subindo ao seu trono da glória, expulsando Satanás que estava lá, nos acusando dia e noite, e, e agora a gente vai entender por que ele desceu com tanto ódio, com tanta raiva, né? Ele desceu para a terra com muito ódio e com muita raiva, mas isso vai ser cenas do próximo capítulo que a gente vai ver, que vai ocasionar por causa de todo esse ódio, essa raiva que ele desceu contra o povo de Deus, a igreja de Deus, porque ele agora perdeu todo o acesso que ele podia ter lá no céu. Ficou subjugado aqui à terra, entendeu? E ele agora está com muita raiva. E não é erro de Fernanda pedir que a gente deve orar um pelos outros, não, porque nós agora estamos lutando contra as potestades do inimigo. Nós não estamos lutando nem contra a carne, nem contra o sangue, não. Nós estamos lutando contra as hostes satânicas mesmo, entendeu? Porque agora Satanás quer atingir a igreja, porque ele tentou atingir Jesus Cristo, mas ele não conseguiu atingir Jesus Cristo, não conseguiu impedir Jesus de cumprir a sua missão. Ele perdeu a batalha lá no céu. Então agora ele já é um derrotado. Então ele agora tem uma missão, que é destruir a igreja de Deus. E a gente vai estudar na próxima semana isso aí, se ele vai conseguir ter êxito nisso, né? Nessa perseguição entre a igreja de Deus e o remanescente. Jaelson, pode fazer a oração aí no final para a gente? E terminar aí? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Te agradecemos pela liberdade que ainda temos e por tudo que o Senhor é e representa para nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vitória de Cristo na cruz do Calvário, que garante, através da mesma,
a representatividade como advogado nosso diante do Pai. Amém. E porque a vitória já é nossa. Ajude-nos no desafio que temos de estudar a Bíblia e entendê-la como ela é, tirando de nós todo e qualquer desvio, seletividade de interpretação, para que a tua verdade como um todo seja o nosso guia, seja a nossa orientação, a lâmpada a iluminar os nossos pés. Amém. Proteja cada membro desse grupo, a cada participante que hoje esteve conosco, aqueles que também não puderam participar, e ajude-nos a estarmos presentes na semana que vem para nos aprofundarmos ainda mais no conhecimento da tua palavra e do teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, feliz sábado para todos vocês, uma feliz semana, né? Porque a gente já está chegando nos horários aí do culto e do pôr do sol. Que Deus abençoe a todos vocês e até sexta-feira, se Deus quiser, tá bom? Feliz sábado para vocês. Muito obrigada, Feliz semana. Até sexta-feira. Amém. Deus seja louvado. Tchau. Tchau. Deixa eu ver agora como é que eu desligo isso aqui. Pode ir desligando aí, gente. Fica melhor para mim.